Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Gamer aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a troca que aconteceu entre o Boston Celtics e o Portland Trail Blazers. Eu acredito que seja uma troca onde pegou todo mundo desprevenido. Eu realmente acreditava que outras movimentações aconteceriam primeiro. Eu acreditei que, por exemplo, a movimentação do Kevin Durant poderia startar assim os trabalhos. Só que ninguém nos avisou que todos os dias teriam uma movimentação maluca. Na verdade, avisou sim. E o Shams Charania tinha razão. Essa off-season tem tudo pra ser uma das mais malucas da história. Então se você está chegando por aqui agora, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, eu já vou ficar muito feliz. Ou você pode deixar para fazer isso no final, caso esse vídeo te agrade de alguma forma. E se você for um trash talker raiz, já deixa aquele likezão que esse vídeo foi feito especialmente para você. Agora, sem mais enrolação, bora começar. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, na verdade saiu outra troca, que foi entre o Pelicans e o Wizards. Jordan Poole tem um novo time. Mas eu gostaria primeiro de falar a respeito do Portland Trail Blazers, porque, inicialmente, eles fizeram a troca que trouxe o Jrue Holiday pra equipe. Só que o Boston forçou a troca e aí depois mandou o cara de volta. Então, tipo, tirar o Jrue Holiday do Portland, ganhar um título com o cara, depois mandar ele de volta pra Portland, foi um movimento que eu achei, no mínimo, meio estranho. Porém, eu não sou mais do cara que duvida muito de alguns general managers da NBA. E um deles é o Brad Stevens. O Brad Stevens é um cara que, quando ele faz um movimento, ele não dá ponto sem nó, cara. Mas tá, vamos recapitular para eu poder montar minha linha de raciocínio com vocês sobre o que eu achei dessa troca. O Boston, uma temporada e meia atrás, há 2 temporadas atrás, podemos colocar já porque já tivemos um campeão da NBA, né, o Oklahoma City Thunder. Há 2 temporadas atrás, o Boston Celtics foi campeão da NBA de forma muito consistente. Ninguém ficou... algumas pessoas colocaram vários asteriscos, né? Mas ninguém ficou com dúvidas com respeito ao talento desse time do Boston Celtics. Os caras dominaram a Conferência Leste, dominaram a corrida até o título, acho que perderam 4 partidas até se tornarem campeões da NBA em 2024. Então, eles convenceram a NBA que eles estavam prontos para um back-to-back. Eu estava bem certo de que o Boston Celtics teria essa chance, pelo menos até uma final de conferência. Meu New York Knicks surpreendeu, derrubou os caras, mas eu acho que mais surpreendente do que a derrota deles pro Knicks em 6 jogos foi a lesão do Jason Tatum. A gente tem que colocar isso aqui na mesa, porque o Boston Celtics já está vendo que vai azedar essa temporada com questão a aproveitamento do time sem o seu principal jogador. Querendo ou não, o Jason Tatum tá ali no top 10 jogadores da liga atualmente. E outra que eles acabaram se complicando com a parte salarial. E quando o time não ganha título, não traz o resultado na temporada, eles não costumam deixar muito dinheiro na mesa para a próxima temporada, não. Eles costumam dar aquela cortada nos gastos, até porque o Boston Celtics é um time que tá muito acima do teto salarial, né? Muito acima do second apron. Então, já visualizando que eles vão precisar de uma outra configuração para quando o Jason Tatum voltar de lesão, porque lesão no Aquiles é muito complicado. O Jason Tatum vai ficar pelo menos 10 meses de fora e quando ele voltar, não se sabe se ele vai voltar ainda, tipo, no mesmo nível que ele deixou, né? Ele vai ter aquele tempo ainda de adaptação para ele voltar à velha forma. Então eu acredito que o Boston Celtics neste exato momento esteja pensando em fazer um trabalho mais ou menos que o Bulls fez ali quando o Jordan se ausentou. Eu acho que é uma comparação um pouquinho exagerada e também não dá pra gente comparar com o Kevin Durant, porque o Kevin Durant depois daquilo teve a treta com o Draymond Green e saiu. Então eu acredito que eles não vão mudar o Jason Tatum pra nenhum lugar. Vão deixar ali o cara se recuperar, porque ele é um cria, digamos assim, do Celtics, né? E eles vão modificar o time em volta para que se adeque às regras salariais da NBA e para que quando ele volte, o time esteja tão forte quanto na época que ele se lesionou para que ele consiga competir por título novamente. Eu acho que essa é mais ou menos a mentalidade do Boston Celtics. E o grande problema era manter esse grupo totalmente unido ainda, iria custar $500 bilhão. Realmente, $500 bilhão, não tô exagerando. A folha salarial deles para a temporada que vem estava quase $240 milhões, o que é quase 45 milhões ou é 50 milhões acima do second apron. E isso geraria de multa, né, de impostos que eles teriam que pagar para a NBA por violar essa regra, mais 200 e tantos milhões que daria ali bem em cima da quina ali dos $500 milhões. E $500 milhões para um time que vai ter seu principal nome lesionado não faz sentido, né? Resumindo. De qualquer forma, essa movimentação do Jrue Holiday para o Portland Trail Blazers, para mim, não fez sentido. Porque o Jrue Holiday ainda é um cara saudável. Ele ainda é um cara que está entre os melhores defensores de perímetro da liga. Ele ainda é um cara que está ativo, em quadra, ajudando, presente. O contrato dele é grande? Pô, o contrato dele é um pouco pesado. Só que, vendo por contrato, né? Pela ótica contratual, fazia muito mais sentido eles trocarem primeiro o Porzingis para ver como é que o time ia se flexibilizar para depois trocar outro nome. De qualquer forma, só a troca do Jrue Holiday já deixa esse time do Celtics 18 milhões abaixo do second apron, o que faz com que eles economizem uma grana violenta. E aqui eu busquei já para não aparentar que eu estou apenas pegando no pé do Kristaps Porzingis. O cara jogou 42 jogos apenas na temporada passada, sem esquecer que quando chegou na pós-temporada ele estava ausente em vários jogos do Celtics. Então se alguém desse core principal de jogadores ali, ó, Al Horford tem 38 anos, 11 anos a mais que o Kristaps Porzingis, jogou mais que ele tanto nos playoffs quanto na temporada regular, cara.
Então, se alguém ali do core principal de Al Horford, Luke Cornett, Peyton Pritchard, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown e Jason Tatum teriam uma chance maior de ser a primeira opção de troca desse time, pra mim seria o Kristaps Porzingis, sem sombra de dúvidas. Mas, como eu comecei introduzindo esse vídeo, eu não duvido quando o nosso mano Brad Stevens faz uma negociação. Porque antes dele fazer as movimentações para trazer o Jrue Holiday e para trazer o Kristaps Porzingis, eu também era um cara um pouco cético do que ele movimentou, sabe? Porque para poder trazer o Jrue Holiday, pra quem não lembra, essa foi a troca. Jrue Holiday apenas, e eles mandaram para o Blazers Malcolm Brogdon, Robert Williams, uma primeira pick do Warriors de 2024 e uma pick de 2029 desprotegida do Celtics. E eu acabei de pesquisar aqui que essa escolha do Golden State Warriors virou o Bobby Carrington, que virou o Deni Avdija. Então, a movimentação do Portland Trail Blazers até que foi boa com o destino que eles deram para essa pick. Porém, os dois jogadores em questão que chegaram na troca do Jrue Holiday para o Boston Celtics, Malcolm Brogdon e Robert Williams III, nessa última temporada, o Malcolm Brogdon jogou 24 partidas, cara. O Robert Williams III jogou 20. Os caras começaram a se lesionar de forma absurda. O senhor do tempo, né, o Robert Williams tá com 27 anos e o cara parece que tem 35, 38, o cara se lesiona demais. Enquanto isso, o Malcolm Brogdon realmente ele já é um pouco mais velho, né, ele tem 32, mas o cara também não ficou saudável nessa última temporada. Então por isso que a troca do Jrue Holiday para trazer um cara que contribuiu para o título, depois que a troca foi feita, fez muito sentido. Aí agora eles pegaram o cara que jogou 62 partidas, que ele é um excelente jogador, mano, 11,1 pontos de média, 4,3 rebotes, 3,9 assistências, 44% de quadra, 35% para 3. Se a gente colocar em quadra o que o Jrue Holiday tá contribuindo ofensivamente, o arremesso de 3 dele já não cai mais como antes, defensivamente ele ainda é um dos melhores defensores do Celtics, mas já não defende também como ele defendia antes, afinal ele já tem 34 anos também, já não dá para cobrar tanto assim do menino Jrue Holiday. Mas para eles movimentarem justo agora o Jrue Holiday em troca de um cara de 25 anos, que jogou 70 jogos na temporada passada e que entrega quase 20 pontos por partida, eles estão querendo manter, acho que o nível ofensivo sem o Jason Tatum, e eu acho que vai ter mais alguma modificação aí por vir. Pelo lado do Portland Trail Blazers, eu não sei se foi uma movimentação muito interessante, sabe? Porque eles perderam um dos principais pontuadores do time, como eu acabei de citar, e ele é o que fica mais saudável da melhor dupla de ataque que eles têm, né? Entre ele e o Shannon Sharpe, eu sou mais Anthony Simons. Mas isso mostra também que eles estão querendo montar um core defensivo, uma equipe defensiva, assim, para eles tentar trazer algum resultado imediato. Porque não sei se vocês se lembram, antes da temporada passada, na temporada 2024, o Houston Rockets não foi tão bem assim. Eles evoluíram defensivamente de 23 para 24, e na temporada 24-25 eles vieram como segundo colocado do Oeste. Então eu acho que o Portland tá tentando algo semelhante, porque Robert Williams, eu não vejo ele ficando muito tempo lá pela quantidade de lesões. DeAndre Ayton, logo menos ele vai precisar renovar e ele não vale mais o contrato que ele assinou lá na época do Phoenix Suns. Então eles já estão garantidos com o Donovan Clingan, que é um excelente pivô. Eles têm Toumani Camara, que fez parte dos times ideais de defesa. Mantiveram o Shannon Sharpe. Estão tentando ainda acreditar no projeto Scoot Henderson, né? Que ele se mostrou ser mais fraco do que as expectativas de scouts ali na época do draft dele. E tem o Deni Avdija, que é um cara que eu gosto muito. Então, querendo ou não, o time do Portland é bem jovem e bem defensivo. Eles trazendo agora o Jrue Holiday para poder ser o armador principal dessa equipe, vai ficar um negocinho meio assustador o quinteto deles de defesa. Não quer dizer que vai se transmitir para um time ofensivamente muito consistente, mas que isso dá para ser adaptado. Então, eu acho que a tentativa do Portland é querer trazer algum resultado agora, para quem sabe depois eles consigam fazer algum, meio que um semi-all-in. Não tem como dar all-in para esse time, porque esse time é muito jovem, eles têm muitas peças ainda para poder movimentar. Mas dar um semi-all-in com os jogadores mais veteranos em busca de um jogador central, assim, de tipo uma super estrela, que nem mais ou menos o Kevin Durant foi agora lá pro Houston Rockets, para que eles consigam cercar esse cara de vários jogadores defensivos para tentar uma run mesmo. Para essa temporada eu não vejo o Portland Trail Blazers surtindo muito efeito não, falando, nossa, o time vai mudar da água pro vinho. Não, mas eles conseguem brigar por uma vaga de play-in agora. Não vai ficar, tipo, jogado às traças lá no final da tabela da Conferência Oeste. Existe esse mundo com esse time tendo uma ótica de que vai ficar todo mundo saudável, todo mundo mais experiente agora nessa próxima temporada. Então dá para eles começarem a brigar por uma posição que não seja o fundo da tabela. Agora o Celtics, cara, a Conferência Leste essa temporada vai estar mais aberta do que nunca. Indiana Pacers sem Tyrese Haliburton, Milwaukee Bucks sem Damian Lillard, Boston Celtics sem Jason Tatum, 3 dos jogadores de elite da Conferência Leste vão estar de fora, então vai abrir espaço para muito time tentar alguma coisa. Tanto que o primeiro time a fazer alguma troca relevante, assim, que chacoalhou a off-season, foi o Orlando Magic com Desmond Bane. Aí veio o Kevin Durant, agora veio o Jrue Holiday e também veio o Jordan Poole. Então, cara,
que off-season maluca está apenas começando, minha família. Então falar pra vocês que eu gostei dessa troca, tipo, eu gostei para ambos os lados. Tanto o Portland Trail Blazers, eu acho que evoluiu legal, trazendo um cara mais experiente, mais saudável do que o Robert Williams e o Malcolm Brogdon, que também já não tá mais lá na equipe, né? Mas trazendo um veterano como o Jrue Holiday pra ser o cara pra organizar todo mundo, colocar ordem na casa, ser um exemplo mesmo pra essa molecada, até porque o Jrue Holiday não é aqueles veteranos que estão entrando em desatividade. O cara está ativo, é 2 vezes campeão da NBA e tem um currículo de se invejar de tudo que ele já conquistou na NBA, sendo um jogador complementar, né? E pelo lado do Celtics, agora o Anthony Simons vai ter agora que se provar que tem basquete para poder dominar, né? Para jogar tão bem quanto ele estava jogando agora numa franquia de mercado grande. Se ele quiser ocupar a vaga diretamente na titularidade, aquela vaga que era do Jrue Holiday para jogar junto com o Derrick White, vai ter que ser um criador de jogadas melhor. Ele vai ter que continuar sendo um pontuador muito bom para poder meio que suprir a falta do Jason Tatum e conseguir organizar o time bem, já que o Derrick White vai fazer essa função de meio que tomar a iniciativa de ser o primeiro defensor na parte de perímetro, na minha concepção. E vamos ver como que vai ser essa off-season do Celtics daqui pra frente, né? Porque eu acredito que essa não seja a última movimentação que eles vão fazer. Então, esse era o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, deixar aquele likezão que já vai estar me ajudando demais. Ou se você quiser ajudar mais diretamente, se torne um membro ou mande aqui um valeu demais que vai estar contribuindo muito para o canal Trash Talk, fechou? Rapaziada, uma notícia mais do que boa para quem que é cliente da minha loja Trash Talk. Muito provável que essa semana já estará chegando os pedidos e eu vou estar enviando para vocês. Aleluia! Eu já não aguentava mais de ansiedade. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e fá!